Vamos começar agora a entrevista com a prefeita Suelen Rosim. Nós estamos entrevistando todos os candidatos a prefeito aqui na cidade de Bauru e hoje a convidada é a prefeita Suelen Rosim. Suelen, obrigado pela presença no Imagina, Informação. obrigada. Bom dia, obrigada pelo convite. Acho que um espaço importante no momento importante para a nossa cidade. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Suelen, vamos começar falando um pouquinho a respeito desse momento, que é uma candidatura à reeleição, onde, como a gente já conversou em alguns momentos, né, você tem uma campanha diferente daquela primeira, Sem dúvida, né, muito diferente. onde havia algumas expectativas, normalmente ali muitas propostas e expectativas daquilo que você poderia fazer, e agora existe uma realidade depois de quase 4 anos de administração. Como é que você está se preparando para isso? Porque certamente muitas cobranças vêm, já vieram e virão. Como é que está essa preparação dessa campanha? Olha, sem dúvida é muito diferente do que a gente vivenciou em 2020, né? 21, quando a gente assumiu, era de fato uma expectativa da população, mas hoje a gente vai para as ruas também para mostrar a realidade. Uma realidade de desafios, né? Eu me proponho a ir à reeleição porque eu entendo que há muito mais a ser feito. A gente iniciou muitos projetos importantes, mexemos em pontos complexos da cidade, em problemas históricos que foram encaminhados, os que não, acho que não falta da nossa parte encaminhamento em cada um dos pontos que são complexos na cidade. O que a gente tem, de fato, é uma burocracia que ela vai esmagando o seu mandato ao longo dessa caminhada. A gente pegou 1 ano e meio de pandemia, né? Por mais que pareça um passado distante, não, ele está muito próximo, né? 1 ano e meio de pandemia, isso trava, sem dúvida, qualquer encaminhamento de projetos. Então, a preparação que eu diria é, na verdade, poder levar para a população o que nós fizemos. Eu falo, independentemente de qualquer coisa, nós somos a gestão que trabalhou muito ao longo desses quase 4 anos. Então, diferente de ser uma expectativa quando eu fui para as ruas em 2020, agora a gente vai com uma realidade que a gente mudou e que a gente está se propondo para o bauruense dizer, olha, nós queremos continuar, porque a gente pode apresentar muito mais. A gente fala também, depois de quase 4 anos de governo, de uma discussão pública aberta, muitas vezes entre o executivo e o legislativo, né? Isso é algo que ficou bastante patente, eu não diria só nos últimos 4 anos, mas é um embate normal entre 2 posições ou 2 poderes que, segundo a expectativa, deviam ser independentes e harmônicos, mas nem sempre é assim que acontece. E, do ponto de vista do legislativo, existe uma cobrança muito dura, inclusive do ponto de vista da fiscalização, e isso acabou em algum momento indo até mesmo para a justiça. Entre os assuntos mais polêmicos, Suelen, nós temos a questão da compra dos imóveis, no caso da educação, mais recentemente a compra dos uniformes e as dificuldades na logística de entrega e também na conferência do material e tudo mais. Isso certamente vai estar presente na campanha e nas cobranças dos seus adversários. Como é que você responde a essas questões? Olha, eu acho que, primeiro falando sobre a relação, né, eu acho que é importante a gente ter, até porque não tem executivo sem legislativo e legislativo sem executivo, essas 2 coisas precisam conversar. O que tem de diferente é que, de fato, eu não preciso dizer isso, acho que as pessoas vivenciaram isso nesses quase 4 anos, que a nossa cobrança foi muito maior. Nunca foi uma. E vamos, a gente precisa separar um pouco, no sentido de dizer, é o legislativo, a Câmara como um todo, não. A gente tem que dar nomes, né? E existe uma oposição extremamente empenhada em desgastar a qualquer custo. A gente não tem problema algum com fiscalização, ela faz parte, é a função. O que a gente tem nunca é o questionamento sobre o uniforme, é já dizer que há algo errado nisso. E, na verdade, não há errado em levar o uniforme para os nossos 26 mil alunos. Foram, para você ter ideia, 26 mil unidades entregues, cada peça de 10 a 15 peças, ampliando isso para as nossas OSCs, as nossas organizações. As desapropriações, até hoje, a oposição bate em cima que a gente não utiliza os prédios desapropriados, e que é uma baita mentira. Né? Os prédios desapropriados, hoje a gente pagava aluguel, que é importante, né? Pra você ter uma ideia, a Secretaria de Educação, a gente pagava 25 mil reais de aluguel por mês, a gente não paga mais, porque o prédio foi desapropriado, hoje tem sede própria. As duas escolas que nós desapropriamos, hoje tem escolas em funcionamento. Né, o antigo Damásio, onde está funcionando o nosso CREFOR, que é um espaço especializado para os nossos professores.
Então, assim, o almoxarifado, a gente deixava os carros em vários pontos da cidade, hoje está centralizado. Então, não há nas desapropriações, e ficou provado ao longo do tempo, nenhuma irregularidade. Então, eu acho que essa relação, pelo menos da minha parte, sempre foi construída em deixar o gabinete aberto, mas a gente teve muito mais uma oposição que tentou descredibilizar o nosso governo, e vamos dizer assim, gente, não no período de eleição. Eu sou a prefeita que mais teve comissões especiais de inquérito. Né? Mas por quê? Mudou de diferentes gestões? Mudou, a gente trabalhou bem mais. Né? Pedidos de audiências públicas, os nossos secretários passaram mais de 50% em audiências públicas. Então, a gente precisa separar muito. E do lado de cá também tem muitos vereadores que sempre tiveram um bom diálogo. Então, a gente precisa separar muito o que é uma dificuldade de conversa com a oposição, que sempre trabalhou em descredibilizar. E desde 2021. Não é uma coisa assim, a gente teve um fôlego, período eleitoral, as coisas se acirram, não. As comissões especiais de inquérito surgiram em 3 meses de governo. A gente não tinha o que fazer, o que mostrar. E bem no meio de uma pandemia, que não era uma pandemia bauruense, uma pandemia que atingiu o mundo como um todo. Então, todo gestor naquele momento ficava entre a cruz e a espada, ficava sempre tentando preservar as vidas e garantir os empregos, tocar uma cidade que a gente focou 1 ano e meio em saúde, em abertura de novos leitos. Peguei o avião com o prefeito Prado, mas o prefeito já vamos atrás de medicamento, vamos abrir o pronto-socorro central, cada dia era uma notícia triste. Então, 1 ano e meio do governo foi consumido por isso. Mesmo assim, ali a gente já tinha aquele peso da fiscalização. Então, Suelen, esse foi mais complicado. você falou que entende a fiscalização, mas você foi à justiça buscar mecanismos para tentar restringir essa situação. Inclusive, os questionamentos estão ainda, né, em discussão. O Tribunal de Justiça acabou apontando aí algumas situações novas. A sua secretária de saúde, inclusive, essa semana que passou, não foi à Câmara Municipal por um problema de saúde, de acordo com a situação dela, mas, assim, essa questão da fiscalização sempre foi algo que te incomodou. Em hipótese alguma, a fiscalização feita de forma coerente, ela deve acontecer. Tanto é que se a gente vai à justiça, a justiça entende que existem limitações, ou seja, as regras não estavam sendo cumpridas. Do lado de cá existem regras sendo estabelecidas, do lado de lá também tem. Então, fiscalização, é importante deixar isso claro, e a gente pode falar isso publicamente, porque eu acho que essa conversa ela destoou de uma forma que a gente não queria fiscalização, pelo contrário, esse é o papel. Não é papel você invadir espaços públicos, prejudicar atendimento, fazer um reality show dentro de uma unidade de saúde ou dentro de um almoxarifado. Não, você entrar, você fiscalizar, você informar, você fazer os pedidos de informação. Tanto é que a justiça nos concedeu, né, principalmente com relação ao prazo de 30 dias para as audiências públicas, porque era o que a lei diz. Então, a nossa busca, e vou dizer, nós buscamos tarde demais, né? Porque se eu tivesse feito isso em 21, 50% do que os nossos secretários tiveram de parte burocrática em audiências públicas, eles estariam trazendo resultados para a população, porque tempo é trabalho na administração pública, as coisas demoram muito, a burocracia imensa. Um dia para a gente, perdido, é um processo que demora meses para sair do papel. Então é importante deixar isso claro, fiscalização nunca foi um problema, e vale dizer, todos os vereadores que se colocaram à disposição, informaram que chegaram de surpresa, mas chegaram, né, com a coerência. Nunca tivemos problema absolutamente nenhum com isso, né? É importante deixar isso claro. São 7h44, agradecemos aqui a grande audiência nas redes sociais. Você pode nos acompanhar ao vivo no YouTube, é só digitar 94 FM Bauru. Prefeita, sendo reeleita, conseguiu a reeleição, o que você vai falar para o nosso ouvinte? Quais são as prioridades nesse primeiro ano após a reeleição? Eu acho que numa reeleição, o nosso objetivo é consolidação, acho que essa é a palavra, porque tudo que nós iniciamos são projetos já startados, projetos já encaminhados, agora a gente consolida aquilo que a gente batalhou muito para construir, desde uma retomada da estação de tratamento de esgoto, que nós startamos, nós iniciamos, aprovamos o projeto de lei, vamos agora para o seu edital, para consulta pública e edital. Então a tendência é que nesse ano que vem, se assim Deus nos permitir, a gente retome as obras da estação de tratamento de esgoto, a gente inicia a implantação das lâmpadas de LED em 100% da cidade, a gente conclua pelo menos 4 obras que estavam paralisadas, escolas estavam paralisadas nas obras por uma série de problemas,
Retomamos essas obras, então vai ser um ano também de inauguração e de entrega, vai ser o ano, sem dúvida, da gente começar a enxergar, né, a construção do Hospital Municipal, porque a ideia é fazer o período de licitação agora esse primeiro semestre, no ano que vem a gente vai poder enxergar a construção saindo do papel, entrega de escolas que nós iniciamos com o Pesato e agora talvez entregamos, a ideia é entregar esse ano ainda, retomada das obras da Vera Lúcia, que foi licitado, nós já estamos assinando o contrato, então em 2025 vai ser o ano da consolidação de muitas coisas startadas e iniciadas, mas a gente continuar também tocando em pontos como estação ferroviária, que é o finalzinho da nossa modelagem, para a gente revitalizar a estação ferroviária, entrega do calçadão da Batista de Carvalho, são todas as quadras revitalizadas, então tem muita coisa boa, né, que nós iniciamos e a gente vai poder construir ao longo de 2025. Então, por isso que eu chamo que a reeleição acontecendo, e a gente está aqui justamente para dizer isso para a população, que nós queremos uma oportunidade de continuar e consolidar aquilo que nós implementamos ao longo desses quase 4 anos. Suelen, historicamente, a experiência da reeleição, ela não vamos dizer assim, nós podemos colocar em relação à sua expectativa, mas a prática, normalmente, ela acaba não se colocando dessa forma. A gente já teve experiências de reeleição no Brasil, no estado de São Paulo, na própria cidade de Bauru, e a sensação que fica, e inclusive no feedback que a gente tem da própria população, é que o segundo mandato, normalmente, ele é mais complicado. Como estabelecer algo para o seu segundo mandato, já que você mesmo reconhece que o primeiro mandato foi bastante conturbado? Como não entender que o segundo mandato pode ser uma sequência do primeiro, com todas as burocracias? Você citou, por exemplo, a questão da PP, da iluminação, quer dizer, ela estava pronta muito antes da votação e do imbróglio do caso do tratamento de esgoto. No entanto, ela ainda não saiu. Como fazer para que esses problemas, essas situações, não se perpetuem em mais 4 anos? Olha, eu acho que vai muito também do perfil, né? Eu acho que quem me acompanha sabe, os secretários, os mais próximos, sabe que, assim, para mim não tem diferença de primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano, muito menos teria no segundo mandato. Eu acho que, na verdade, a responsabilidade no segundo mandato é de você fazer mais, porque aí você teve um tempo muito grande para fazer isso. Nós estamos falando e eu falto lembrar, nós falamos de 1 ano e meio de pandemia, o restante dos 2 anos e meio, e ainda assim a gente é o governo que mais investiu em várias frentes. Agora, se eu vou para uma reeleição, aí a obrigatoriedade em pontos mais complexos e mais demorados tende a ser maior. Então, na verdade, eu me imagino, eventualmente no segundo mandato, trabalhando o dobro, que aí todas essas políticas públicas, todos esses grandes projetos que eu estou me comprometendo com a população, que a gente quer consolidar no segundo mandato, aí a gente vai ter que inaugurar, a gente vai ter que entregar. Então não tem como, por exemplo, a gente ter uma estação de tratamento de esgoto, pensar que num segundo mandato ela não vai ser uma realidade. Pelo contrário, a burocracia realmente foi imensa para chegarmos onde chegamos, né? Dentro de um histórico da ET, por exemplo, extremamente complicado. Então, para mim, eu acho que o resultado vai ser mais trabalho ainda. Até porque eu costumo falar para todo mundo, eu não estou nessa função como uma aventura, eu acho que é muito sério, é uma dedicação de tempo, é uma renúncia que você acaba tendo, né? Eu entrei na prefeitura com uma idade, estou saindo 4 anos mais experiente, depois mais 4, ou seja, esse tempo que eu estou me dedicando 100% à cidade, que eu acredito que dá para fazer mais, não pode ser perdido. Então, na verdade, a tendência, diferente para a gente numa reeleição, vai ser a continuidade. Exemplo, 6 de outubro, ou eventualmente um segundo turno, ou fomos reeleitos, o que vai acontecer? Tudo o que eu planejei vai continuar acontecendo. Na verdade, numa velocidade muito maior, porque quem entrar vai ter que entender a máquina e vai patinar por quase 1 ano. Prefeita, é uma pergunta, Tizoco. Em caso de derrota, a prefeita vai continuar morando em Bauru? Eu acho muito interessante, é bom essa pergunta. Eu escolhi Bauru antes mesmo de ser prefeita. Quando eu coloquei os meus pés nessa cidade, eu não imaginava estar na política. Pelo contrário, eu vim profissionalmente. E, eventualmente, perdendo a eleição, obviamente, Bauru continua sendo a minha cidade. Pelo contrário, eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda com uma cidade como Bauru, desse porte, a maior cidade do Centro-Oeste Paulista, que ainda tem os seus desafios. E diferente de pessoas do passado, eu tenho a grata alegria de
independentemente de quem assumir, dizer, eu estou aqui para somar e para contribuir, eu quero que Bauru avance, até porque eu deixei minha marca aqui por quase 4 anos, né? Não tem jeito, você teve um mandato, a gente teve entregas, resultados. Então, a população pode ficar tranquila e, para a tristeza da oposição, a minha intenção é continuar aí por muitos e muitos anos. No caso da não reeleição e da permanência aqui, a busca seria por um cargo como deputada, senadora? Pode ser, eu diria que pode ser algo natural, né, de certa forma, obviamente. O cenário de 2026 é um cenário que é um cenário que eu não estou na política para me aventurar, eu estou por uma missão, eu acredito, eu gosto, eu vejo os resultados, eu trabalhei muito para isso, e obviamente que a tendência é em 26, se não reeleita, que é importante que isso fique claro, né, se não reeleita, é disputar em 2026. Se reeleita, serão 4 anos dedicando a Bauru, mais no executivo. Suelen, a Câmara aprovou ontem a prorrogação por mais 30 dias da chamada SEI do hacker. Recentemente, depois das manifestações do Patrick, você foi à Justiça, né, e representou contra o hacker, que inclusive está se manifestando ainda através de vários mecanismos, até mesmo da própria SEI, e fazendo apontamentos, inclusive até a outras autoridades da República, seja no Estado, seja para a esfera federal e tudo mais. Por que você demorou para ir à Justiça, se você tem essa certeza de que as acusações são falsas, de que ele está usando, tudo que ele está fazendo é no sentido de se proteger ou se buscar alguma coisa em relação aos problemas que ele já tem além de Bauru? Por que a Suelen e o seu corpo jurídico só nesse momento resolveu ir à Justiça e sacramentar uma ação ou buscar algum tipo de alguma parada em relação a ele? Porque só agora ele me acusa diretamente, porque esse bandido vem dando tiro para todos os lados. E ele vai errando os alvos porque não tem como provar aquilo que não existe. Na verdade, quando ele se pronuncia diretamente a mim, a gente imediatamente toma as medidas necessárias, juridicamente e com a polícia também. Porque o que ele constrói ao longo desse... Gente, mais de um ano eu acho que está nessa história fantasiosa, que, na minha opinião, desperdiça recurso público, impacta na população, de fato. Então, assim, esse caso que eu posso te dizer é, tomei todas as medidas necessárias. O que eu posso garantir à população e todo mundo que me acompanha, que sabe, não tem como esse rapaz provar, porque não tem como provar o que nunca existiu. O que tem é uma pessoa desesperada, um bandido que vem tomando uma projeção no espaço, que fica enganando as pessoas, porque é um desgaste muito grande. E o objetivo da oposição, obviamente, é fazer disso um circo, bater palma para uma pessoa como essa e tentar imputar a mim qualquer tipo de coisa. Então, acho que a justiça, o tempo vai mostrar muito mais do que qualquer outra coisa. Então, é importante dizer, eu não demorei, pelo contrário, nós acompanhamos. Aí ele vem e fala, ela fez. Eu falei, peraí, então você vai ter que provar. Em relação às acusações dele, inclusive os apontamentos em relação ao Valmir, o seu cunhado, que é tesoureiro do partido, né, do PSD, você considerou em algum momento, assim como fez o deputado para o qual ele trabalhava, afastá-lo das funções, até mesmo para preservar a sua campanha agora ou qualquer outra coisa que pudesse fazer uma ligação, já que ele tem uma ligação, o Valmir, com você, em relação a essa situação? E essa ligação, de uma certa forma, Suelen, ela é usada para colocar essa suspeição, né? Não há uma ligação direta quando o hacker fala de você, ele mesmo diz que não há, inclusive aqui na 94, na última fala dele, tem um apontamento dele dizendo que ele não tem essa prova, ou ele não falou com você, ou não tem, mas essa proximidade do Valmir com você acaba criando, vamos dizer, até mesmo para a sua imagem, uma situação que dificulta. Eu queria saber se você mesma tem essa consciência de que tudo isso, de uma certa forma, acaba arranhando a sua imagem? Acho que irmão nunca deixa de ser irmão, cunhado não deixa de ser cunhado, pai não deixa de ser pai, mãe não deixa de ser mãe. Eu acho que são coisas muito diferentes, no sentido de que cada um tem que responder pelos seus atos, e o tempo vai deixar isso ainda mais claro. Eu acho que o
que a gente percebe da oposição, de modo geral, é tentar pressionar para dizer, olha, vamos todo mundo ir por um lado e contra por uma questão desse rapaz, né, que virou de um jeito para Bauru, ganhando uma projeção, viu que não tinha a projeção que queria, agora ele já achou mais políticos para ter problema. Acho que isso não muda, a minha posição não muda, eu estou muito tranquila e me coloquei à disposição sempre para esclarecer cada ponto, mas cada um responda por si, eu acho que esse é o resultado final, não tem muito mais o que dizer sobre isso. Prefeita, nós temos mais 5 minutos de entrevista. Claro. Você fique à vontade para falar esses 5 minutos, falar com o seu eleitor. Conversar com o bauruense e pedir voto, né? Pedir um voto de confiança. A gente caminhou basicamente quase 4 anos, né? Muitos problemas, muitos desafios, problemas crônicos, mas eu tenho muito orgulho de construir tudo que nós construímos até agora. Essa é a gestão que mais investiu em várias frentes. A gente tem, lógico, uma gestão marcada por um investimento grande em infraestrutura para uma cidade como a nossa que estava precisando. Então, até o final do ano, serão quase 200 quilômetros de asfalto novo na porta de casa, em bairros que há 50 anos, como Guadalajara, não recebia. Mas a gente também mudou a realidade, como no Rosa Branca, lixo a céu aberto, esgoto correndo a céu aberto, a população clamando, casas correndo o risco de serem engolidas por uma cratera, e hoje a gente tem um conjunto de esporte e lazer ali para atender a população. Mudamos a realidade na região do Ferradura Mirim, também levando a área esportiva. A gente está no Roosevelt agora, recuperando espaços esportivos, são muitos, os desafios ainda seguem. Somos o governo que, apesar dos problemas, mais investiu no enfrentamento à falta d'água. Muita gente fala, Sueli, você se comprometeu a resolver o problema. Eu estou aqui, mais uma vez, dizendo que a gente vai continuar resolvendo, porque fomos o governo que, pela primeira vez, diminuiu a dependência do Rio Batalha, que, pela primeira vez na história, tem o governo do Estado, com a sua equipe, descendo aqui e falar, a gente vai ajudar no desassoreamento do Rio Batalha, que fez mais interligações, são 30 mil metros de interligações para diminuir a dependência do Rio Batalha. Foram poços, foram reservatórios, foram interligações. Terem uma ideia, na última gestão foram 7 milhões investidos no enfrentamento à falta d'água. A gente investiu 21 milhões até agora. Ontem visitei uma obra do Departamento de Água e Esgoto no Bela Vista. Se tem medo de ir no Bela Vista, não. A gente vai para conversar com as pessoas e dizer, olha, nós ainda temos problemas, até porque não tem como fazer em 3, 4 anos o que não fizeram nos últimos 30. Há muito a ser feito. Então, a gente tem previsões para esse ano de reservatórios, de poços. Na área da educação, retomamos obras que estavam paradas, cumprimos um termo de ajustamento de conduta, um compromisso agendado desde 2015 com o Ministério Público para redução de vagas nas creches. Fizemos um compromisso no nosso governo, que até o fim desse ano a gente abriria 700 vagas. Em junho, as vagas já estavam abertas e até a retomada dessas escolas, a finalização dessas escolas, serão mais 600 vagas. Ou seja, pela primeira vez na história, a gente vai estar muito perto de reduzir as vagas, a zerar a fila para quem está esperando vagas nas nossas creches. Então, há um saldo aí de muito trabalho, além do que fizemos, Centro de Inovação Tecnológica, área de tecnologia, e por aí vai. O que a gente pede ao bauruense é a oportunidade de continuar consolidando e mostrando que a gente veio para trabalhar com coração, se colocando à disposição. Então, eu peço seu apoio. E deixa eu falar rapidinho. Primeiro hospital municipal da história de Bauru já é uma realidade. Em 128 anos não fizeram, a gente está fazendo. Mas você vai colocar isso no orçamento, então? Já está no orçamento, estava nesse ano e vai estar no de 2025. Qual o valor que está reservado? A previsão inicial de 10 a 15 milhões, inicial para esse primeiro, porque a gente vai construir, depois vai pagando conforme as medições. Temos 10 milhões garantidos pelo governador Tarcísio para equipagem, além de contrapartidas que a gente vai utilizar. Gente, o terreno já existe. Nós enviamos um projeto de lei para desafetar a área atrás da UPA do Geisel. Já temos o compromisso com o governo do estado, fazendo os ajustes finais do projeto, licitamos a obra e a gente vai ser o governo que vai entregar para os bauruenses, se assim Deus nos permitir, você nos permitir, que no dia 6 de outubro digitar 55, a gente vai estar junto. Um ponto, Suelen, eu ouvi você falar agora e tenho ouvido dos gestores do DAI sobre seu governo um apontamento que me preocupa. A redução da dependência do Batalha significa abandonar o Rio? Não significa, pelo contrário, a gente porque eu não vejo, tempo. Porque eu não vejo no discurso que fala sobre redução da dependência do Batalha
um apontamento de que, olha, nós vamos reduzir, mas nós temos reflorestamento para fazer, Sem nós temos dúvida. desassoreamento para fazer. Então, isso preocupa, porque qualquer outra captação, o plano diretor está lá prevendo 22 quilômetros abaixo. Tem gente que fala de buscar no Tietê, tem gente que acha que dá para buscar no corguinho da esquina, mas aí é chute. Se não pensar em recuperar o Batalha, Suelen, a gente vai ter problema sempre Mas nesse olha, sentido. a Nós gente temos já mais 2 tá minutos. tá bom, eu dei uma acelerada, porque eu achei que você estava me olhando, me pressionando aqui para acabar os 5 minutos. Brincadeira. O Batalha já está sendo uma realidade a partir do momento que o governo do estado já tem sua equipe, já visitou, inicia. Então, a recuperação do Batalha já começa no desassoreamento. Eu concordo com você, quando fala de reduzir, não é abandonar, mas é a gente ter uma reservação, preparar ele para reservar o suficiente, mas não depender única e exclusivamente dele para pontos que a gente pode ter poço e reservatório. Então, são essas duas frentes. Lógico que dentro do planejamento tem desassoreamento, limpeza, aumentar a sua capacidade de captação, até porque, infelizmente, o que a gente está vendo, por exemplo, foi a maior estiagem dos últimos 8 anos, nós vivemos agora. 75% menos chuva dentro do período de chuva. Então, ou seja, nós estamos no meio de uma estiagem agravada, que tem decreto, inclusive, do governador Tarcísio, dizendo que o problema não é só Bauru, a gente tem outras frentes e outras regiões que também estão tendo esse mesmo problema. Então, vai diminuir no sentido de depender menos, mas continuaremos dependendo, porque não tem como você perfurar poço na cidade como um todo. E a gente tem que pensar que, ambientalmente, o futuro, infelizmente, nos reserva muito mais complicações com relação à água. Muito bem, 8h02. Prefeita, quero agradecer sua presença no Informação. Prefeita Suelen Rosim, essa entrevista vai ficar à disposição de todos no nosso canal no YouTube, no 94 FM Bauru. Prefeita, muito obrigado. Algum agradecimento? Obrigada. Eu queria agradecer aos bauruenses por esses quase 4 anos. Anos que a gente pegou 1 ano e meio de pandemia, muitos desafios, isso engoliu o nosso mandato nos primeiros meses. Final do segundo semestre de 22, a gente começou a construir a cidade, mostrar um pouco da nossa gestão, uma gestão de muito trabalho. Eu costumo sempre falar, a oposição pode ter suas questões ideológicas, pensar ou questionar os nossos posicionamentos, mas a gente trabalha muito, se dedica 24 horas em tornar a vida das pessoas muito melhor. Desde uma iluminação 100% do Parque Vitória Regia em LED, que já está acontecendo, desde infraestrutura aos bairros, como, por exemplo, a região do Jaraguá, que está recebendo regularização fundiária, as 400 casas do Jardim Europa, que nesse mês de setembro a gente inicia, aquele pessoal esperava por 40 anos. A redução de uma dívida de 400 milhões de reais, que é conhecida dívida federalizada, que não caiu no nosso colo, a gente que foi correr atrás e muito para isso acontecer, diminuir a dívida e liberar um recurso que hoje tem ajudado muito, tem apoiado muito a nossa população e por aí vai. O que a gente pede aos bauruenses é a oportunidade de continuar fazendo mais e ainda melhor pela cidade que eu escolhi. Então, dia 6 de outubro, peço seu voto, voto da sua família, dessa vez é 55, e Deus siga nos abençoando e dando sabedoria. Estou sempre à disposição, muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, prefeita Suelen Rosim, Informação.